Olá, vamos iniciar aqui mais um vídeo, tá? Conforme foi planejado, nós vamos falar agora, vamos iniciar nossa navegação realmente, navegação amadora, através de um veleiro de pequeno porte, um veleiro como o Lazy, o Ding e o Optimist, são os menores veleiros, tá? O Optimist normalmente é um veleiro para crianças de 8 até 12 anos para iniciar na vela. É um veleiro pequeno, quadradinho, em forma de uma caixa de sapato. Na verdade, é um veleiro para evitar que venha a criar aquele terror de início de velejada, tá? Normalmente para as crianças se adaptarem. É um veleiro não muito veloz, tá? Mas ele foi feito para esse fim mesmo. E nós temos o Lazy. O Lazy, inclusive o Brasil é campeão olímpico através de Robert Scheider, várias medalhas olímpicas nessa classe. E temos o Ding, que tem o mesmo princípio de funcionamento e tamanho do Laser, só que é um barco mais robusto, com um cockpit mais fundo, mais alto, que cabe até duas, três pessoas dentro, de 60, 70 quilos. Tá? Nós vamos iniciar agora com como iniciar na vela realmente. Tá? A priori, vamos verificar o princípio dos ventos. Os ventos, eles têm uma forma de iniciar e como eles acontecem, tá? O princípio é simples, zona de baixa e alta pressão. O vento nada mais é do que a movimentação das massas de ar horizontalmente nas camadas superficiais da Terra, em cima do oceano, em cima da Terra e etc. Os ventos, normalmente, ele surge a partir de uma invasão de ar numa camada de baixa pressão. É o mesmo princípio de funcionamento dos balões. Se aquece o ar sobe, criando ali uma zona de baixa pressão. Esta zona é invadida vento numa área de alta pressão, tá? Normalmente mais fria. Vocês observam que o vento sempre vem de leste para oeste, ou seja, à medida que o Sol vai nascendo em certa parte do globo, ele vai aquecendo aquele ar e o vento normalmente vem de leste para oeste. Tá? Raros casos, como os ventos alísios e tudo mais, que criam uma situação adversa na atmosfera da Terra. A partir disso aí, é comum em certas regiões que o vento sopre diretamente numa mesma situação, numa mesma posição. Numa situação de vendaval, aqui na Amazônia a gente chama de vento varjeiros, que vem realmente de oeste para leste, vem de cima, como diz o caboclo. Então nós temos aí a origem dos ventos, tá? São muito perceptíveis na superfície da Terra, principalmente quando a gente olha para o mastro de algumas bandeiras, vê elas se desfraldando. Vemos a situação de algumas birutas artesanais colocadas perto do ribeirinho, na casa do ribeirinho, de pessoas que realmente apreciam a navegação e tudo mais. Vai ter aquela biruta, tá? É um instrumento feito de latão e tudo mais, é, que acaba indicando a direção do vento. Mas é simples de ver. Quando se tem uma fogueira, um fogo, para onde vai a fumaça, é para lá o sotavento. E é muito fácil do velejador identificar isso aí, tá? A origem dos ventos. Tá? Como falei anteriormente, o vento se inicia a movimentação dessa massa de ar horizontalmente sobre a superfície da Terra em consequência de zonas de baixa e alta pressão. Cabe lembrar também que nós temos uma escala de velocidade de ventos que o velejador deve considerar antes de iniciar sua primeira velejada. Ou até os velejadores experientes, eles devem atentar para isso. É a escala Beaufort. Você pode baixar na internet, tem um exemplo aqui de uma aqui, tá?
onde determina a velocidade dos ventos de acordo com o nó. Você sabe que o nó é 1.852 metros, um nó é uma milha é 1.852 metros, um nó é uma milha por hora, tá? Digamos, um vento de 6 nós, que é o vento inicial, vento brando, vento fresco, muito fresco, brando, é determinado assim na escala Beaufort, forte, muito forte, tempestuoso e assim por diante. Esses ventos, normalmente você vê, o vento, a brisa ou o vento fresco, que se diz, muito fraquinho, ele não excede a 5 nós, não excede a 6 quilômetros por hora. A exemplo disso, um adulto ele caminha durante 1 hora 6 quilômetros, um adulto de estatura mediana. Então, 1 hora, 6 quilômetros dá aproximadamente 3 milhas. Então, um vento muito fraco de 3 a 5 milhas, para você ter uma ideia a velocidade do vento, tá? Mas é fácil perceptível no espelho d'água. Você verifica na água, a água está enrugada, a água está encrespada, aí tem a carneirada. O que que é a carneirada? É quando as pequenas ondas se quebram fazendo aquela espuma branca, dá a impressão assim de um campo cheio de carneiro. O velejador normalmente chama carneirada. É propício para vela, não é muito forte, não força teu equipamento, e para o velejador iniciante é ótimo, que ele observa como é que é conduzido a embarcação com a força eólica. No início da sua velejada, já que você não conhece, não tem sensibilidade com o meio ambiente, com a natureza, é importante e até comum que você recorra a alguns equipamentos. Nós temos aqui o exemplo de um barômetro, tá? Que ele realmente informa a velocidade do vento. Inclusive, esse que eu ilustrei aqui é bem rústico, tá? Mas nós temos a biruta. A biruta nada mais é que é tipo um saco grande de coar café, tá? Sem o fundo, e quando o vento dá, ela indica realmente a posição do vento, é através da biruta. Esse instrumento rústico, inclusive, a despeito de muito já da avançada tecnologia, inclusive nos aeroportos, você vai encontrar a biruta, tá? Esse é muito fácil de verificar, tá? Aqui é importante também registrar que ao iniciar a tua primeira velejada, é claro que você vai velejar perto de uma marina, você vai encontrar algum velejador experiente, e é importante que você se familiarize com a terminologia do iatista, tá? Nós temos aqui orçar, que é aproximar a proa da linha do vento. Nós temos arribar, quando você afasta a proa da embarcação da linha do vento, tá? Popada é quando o vento entra pela popa, tá? Fazer um jibe é dar 360 graus dentro do próprio eixo do barco. Vento de través é aquele vento que entra pelo meio da embarcação, ali na lateral, no través, tanto por borete como por bombordo. Aí dizemos que temos um vento de través. Contravento, navegando em orça apertada. Como orçar é aproximar a proa do vento, navegar contra o vento é navegar ali com grau máximo, para não planejar a vela, ali próximo da linha do vento. Tá? Bolina cerrada. Bolino móvel baixa para uma boa orça. Quanto mais baixa a bolina, mais vai fazer apoio, escora, juntamente com você, claro, para você manter uma boa orça, ou seja, bater o mínimo de grau para desenvolvimento da embarcação. Tá? Rolar, deslizar lateralmente a embarcação. Por ineficiência da bolina, o quilho ou a quilha não está bem encoxada, você vai rolar. Ou seja, você vai se deslocar lateralmente em vez de ir para frente com o barco, tá? Fazer lenha, normalmente é quebrar o barco. É uma terminologia, uma gíria de artista, tá? Barlavento, parte por onde entra o vento na embarcação, independente se ela pela proa, pela popa, por borete, por bombordo, por onde está entrando o vento, é lá que você deve estar sentado para fazer escora, independente se a tua embarcação é cabinada, de bolina fixa, chumbada e etc., você tem que fazer escora.
mas independente de um barco ou outro, você tem que sentar sempre a barlavento, tá. E sotavento é a parte onde sai o vento, é por onde sai o vento, tá. Cambar, é mudar, movimentar a vela e a retranca de bordos, tá. E a retranca são as peças de madeira e metal que liga a parte inferior da vela. E a escota é o cabo que vai ligar nessa retranca, que através de uma catraca, para diminuir o esforço, você vai movimentar, quando tiver a necessidade de você movimentar a retranca de um bordo para outro, tá? Que é a retranca. Eh, Filando ao vento ou normalmente a vela solta no vento, tá. Essa normalmente é a terminologia usada, dentre outras. Bom, para velejar, você tem que estar utilizando as velas com eficiência. Como? Com a vela enfunada, não a vela planejando. Posicione-se, primeiro verifique de onde vem o vento, depois de montar a tua embarcação e etc. Deixa a embarcação filando ao vento, suba sempre por barlavento, já entra fazendo escora. Se você sentar sotavento do lado da retranca, quando você subir, vai somar o teu peso com o esforço do vento sobre a vela, a embarcação simplesmente vai derivar, vai virar sobre você. É importante que se atente para isso. Por isso que é importante, você tem que ter conhecimento do meio ambiente. Primeiro, antes de iniciar a primeira velejada, você tem que verificar e aprender como identificar de onde vem o vento, tá? Uma vez assim, aí você pode iniciar a tua velejada, tá? Que direção que nós devemos velejar? Assim, tem um ditado muito antigo de marinha, inclusive podemos usar para a nossa vida pessoal, ventos opostos podem te levar para frente, basta que saibas manejar a vela. Faz referência se você tem algum problema, dentro de algum problema, uma semente do sucesso, é só você correr atrás, tá? Que você realmente vai conseguir, tá? Você tem que usar o problema para te alavancar na vida. Diz que a flecha você tem que recuar para poder lançar ela com força. É mais ou menos esse princípio. E tem esse jargão, esse ditado antigo de marinha que diz que independente de onde vem o vento, se você sabe manusear a vela, você vai para qualquer canto. Você pode velejar contra o vento, com vento de través, com vento de popa, é uma maravilha. Aspas, abre um parênteses aí. Não é tanto uma maravilha você trabalhar com a retranca solta, folgada, uma primeira revoada de vento, se você não estiver atento, vai te dar na testa e vai te jogar na água. Então o vento de popada não é tão bonzinho assim, tá? É essa a situação. Então, você não pode velejar diretamente ao vento. Tem alguns barcos que conseguem umas ossas milagrosas, como o Tornado. O Tornado é um barco multicasco, que meu próximo vídeo vai ser sobre embarcações multicasco, e eu vou trabalhar, informar para vocês que é uma situação atípica. Não é porque você veleja muito bem um motocasco que você vai subir e passar a embarcar num multicasco e achar que é a mesma coisa. É totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Embora o princípio do vento da vela é o mesmo. Então a situação é o seguinte, tá? O tornado, ele chega a orçar 15 graus, ou seja, ele quase que entra na linha do vento. Tá? Em outros barcos é 20, 25, 35 graus de orça. Aí o ponto que você vai estar exatamente ali na linha do vento, você pega uma orça ali com o vento por boreste, tá? Quando chega numa certa posição sem se afastar muito do seu alvo, você camba para o outro bordo, pegando o vento de bordo e vai costurando assim até chegar num ponto que você quer. Agora, se você estiver, o ponto A, o ponto B, estiver com vento de través, maravilha, você trabalha ali com a vela folgada, com a vela enfunada, claro, funcionando direitinho. Tem algumas pessoas que acabam fixando pequenos filetes
de linho e tudo mais por toda a extensão da vela. Quando um filete está em pezinho, panejando, ele está funcionando bem aquela parte da vela. Se ela está louca, assim, movimentando para todo lado, aquela parte da vela não está funcionando bem. Então, há que você tem que ajustar ali na testa da vela, na esteira da vela, para fazer ela funcionar como todo. Essa é a diferença de um iatista regatista do iatista cruzeirista. O iatista regatista, ele tem a sensibilidade de todo o seu equipamento, do meio ambiente, por isso que ele chega à frente em uma regata. Tá? Essa é a situação. Bom, saindo para a primeira velejada. Primeiro, como eu não falei, nós vamos trabalhar o dinghy, o lazy e o optimite. São embarcações pequenas, de um mastro, tá? Normalmente fracionado, tem a base do mastro e o topo do mastro, onde as velas são embainhadas. Como embainhada? É que nem uma perna de calça, que você mete a perna no meio. O mastro entra ali e embainha a vela. Tá? Aí você fixa a retranca, tá? Fixa a bolina, o leme, prende o elástico da bolina, que a bolina, principalmente a do dinghy e a bolina do laser, ela é de guilhotina, ela desce verticalmente. Mas se não tivesse uma graduação ali, ela cairia toda hora, inclusive no vento de popada, que não é muito adequado que você vá com a bolina coxada bem baixo, até mesmo porque ela vai saculejar muito ali e vai te emborcar o barco. Então, numa popada, você eleva a bolina. Então, para fixar ela em cima, quando está elevada, com elástico. O elástico você pega ali do topo da bolina até o pé do mastro, tá? Fixa ali no olhar e um elásticozinho não muito tenso para não te dar muito trabalho, que velejar não é sensibilidade só ao meio ambiente, mas condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento, resistência muscular localizada, principalmente no abdômen, na coxa. Você vai fazer uma perna de regata ali, de 45 minutos dependurado fora do barco, você tem que estar bem fisicamente. Então, para você ficar movimentando a bolina toda hora, deixa o elástico fazer isso para você. Inclusive, a escota é fixada ali em prendedores, tá? É uma forma de prender o cabo, que ele só você puxando ele sai. A própria vela fazendo força para lá trava e age como sustentação de um cabo, evitando o esforço do velejador. Tá? Aí depois você verifica toda essa situação, a retranca, a bolina, o leme, o fiel do leme é o cabo que quando você está em cima, você regula ele. Tá? Essa situação. Empurra o barco para fora, porta a escota é aquele cabo, lembra? Aquele cabo que você segura, que passa numa catraca e movimenta a retranca conforme o desejo de você que está comandando a embarcação. Tá? Senta a barlavento, tá? Tensiona a escota com o leme manter o rumo desejado. Tá? Não esqueça de manter a vela afunada, cheia, e ficar atento e escuta tensionada. Por que atento? O laser é um barco formidável, eu gosto muito do laser, mas é um burro chucro. Se você vacilar, ele te joga na água e ainda passa por cima. É um barco que tem manobras muito ágeis, ele foi projetado para isso, para competição. É uma prancha mais confortável um pouco. Este é o laser, tá? O laser. Parando um barco à vela. Como é que você vai parar um barco à vela? Ele tem freio? Não tem. O freio dele é você entrar diretamente na linha do vento, filar o vento. Você entra imediatamente na linha do vento. Você entra na linha do vento, ele paneja e simplesmente para de imediato. Tá? Você aprende com a prática. Tá? Bom, chegando mais ao fim de mais um vídeo, tá? Espero ter contribuído, tá? Se alguém está iniciando, como eu falei anteriormente, esses vídeos são direcionados para amadores, para as pessoas realmente que estão, para leigos, para pessoas realmente que estão adentrando na vela. Eu não vou entrar no princípio muito técnico aqui para a questão de vela, tá? Mas, como eu falei, no segundo momento, tem meu e-mail, ruinaldomonteiroadm@gmail.com, tá?
assim como o meu WhatsApp 93 991126207. Façam um questionamento aí, mandem alguma pergunta para mim, eu respondo. Mandem por e-mail. Se vocês quiserem, coloque o e-mail dos senhores e senhoras aí, que eu vou mandar um material bem mais específico para vocês, tá? O Mar de Almirante a todos.